Olá, então, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós vamos prosseguir hoje, então, com a série de sermões na segunda e na terceira cartas de João. Este aqui será o segundo sermão desta curta série. Caso você não tenha visto, pode voltar aqui no canal, lá tem também o vídeo do primeiro sermão. E eu quero começar esse sermão aqui, primeiramente, relendo o texto da carta, que é uma carta muito curta, tem apenas 13 versículos. Então vamos começar a ler novamente aqui no início o texto da carta, que diz o seguinte: segunda carta do apóstolo João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. E muito bem, então, nós tivemos aí, como eu falei, já o primeiro sermão, nessa série na segunda e terceira cartas de João. E eu quero aqui retomar com você que já teve a oportunidade de assistir o primeiro sermão, eu quero retomar alguns dos pontos que nós falamos. Em primeiro lugar, nós consideramos que o texto de João foi dirigido a uma comunidade de cristãos e não a uma pessoa, no caso que seria eventualmente uma mulher do seu conhecimento, visto que João usa o termo senhora eleita, mas ele não estava escrevendo para uma mulher cuja família ele conhecia. Não, nós chegamos a analisar o texto e concluir que de fato isso era um termo que João estava usando para se referir, na verdade, a uma comunidade cristã, a uma igreja local de cristãos ali do primeiro século na Ásia Menor. Nós vimos também a importância do termo verdade nesta segunda carta de João. E nós vimos que o termo verdade se aplica e nada mais é do que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que, conforme João declara aqui, ele fala que essa verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. O Evangelho de Cristo é uma mensagem eterna, porque é a revelação
definitiva de Deus ao homem e jamais será substituída. O Evangelho de Cristo é a verdade revelada por meio de Jesus Cristo sobre Deus ao homem. E essa verdade tem que ser o alicerce das nossas vidas. Aqueles que recebem a palavra de Deus, que nascem de novo através da palavra de Deus e do Espírito Santo, são pessoas que têm que ter por base em suas vidas a mensagem, o Evangelho de Cristo, que deve permear toda a nossa vida, deve nos dar orientação segura sobre como vivermos, como procedermos, como agirmos e especialmente como ele fala aqui, que nós devemos nos amar uns aos outros. Os nossos relacionamentos mútuos, eles têm que expressar a verdade do Evangelho de Cristo, o amor de Deus pela humanidade e a graça salvadora revelada em Jesus Cristo. E os nossos relacionamentos têm que ser construídos assim, sempre fluindo a graça de Deus através de nós, abençoando nossos irmãos na fé e alcançando aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, para que creiam e sejam salvos. Bom, este foi uma pequena síntese do sermão anterior, dos pontos que nós tratamos, e agora eu quero prosseguir então na leitura da segunda parte dessa segunda carta de João, que começa lá no versículo 7. E o apóstolo vai escrevendo e fala: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. E se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. E aqui então nós vemos um outro aspecto da vida em comunidade. Os cristãos são pessoas que recebem o ensino da palavra de Deus, recebem a mensagem do Evangelho de Cristo, creem, se convertem a Deus, arrependem-se dos seus pecados e são continuamente instruídos por aqueles que Deus levanta na igreja para crescerem no conhecimento da palavra de Deus e no fortalecimento da fé e na fidelidade a Deus. E, no entanto, nessa mesma vivência comunitária, surgem aqueles que são enviados para causar o tumulto através de falsos ensinos. A estes mesmos, o apóstolo João aqui se refere como enganadores. São aqueles que, como ele se refere aqui, vão além da doutrina de Cristo, além daquilo que foi entregue pelo Senhor Jesus aos apóstolos e que os apóstolos deixaram para a igreja. São pessoas cujas ações são classificadas como malignas. Vejam bem, eu peço que você compreenda com muita atenção isto. O grande inimigo de Deus, o grande inimigo da mensagem do Evangelho é Satanás. Ele se opõe fortemente à mensagem do Evangelho, porque ele sabe que a mensagem do Evangelho liberta o homem das suas garras. A mensagem do Evangelho resgata a alma do homem e coloca-a novamente, através da fé, em comunhão com Deus. E é por isso que Satanás se opõe ao Evangelho de Cristo. Portanto, nós não podemos olhar para essa questão daqueles que são tratados aqui por João como enganadores e pensar que isto aqui não tem tanta importância assim. Tem toda a importância, tem toda a importância. Afinal de contas,
essas pessoas não estão aí à toa. Vamos lembrar um pouco daquela parábola do joio e do trigo, na qual Jesus procura passar algumas instruções, algumas orientações para os seus primeiros discípulos, e ele fala que os servos daquele senhor da terra perguntam: o senhor não plantou o joio aqui na sua plantação? De onde é que veio o senhor não plantou o trigo aqui na sua plantação? De onde é que veio o joio? Qual é a resposta do Senhor? Um inimigo o plantou. As pessoas que trazem um falso ensino, as pessoas que vêm contra o ensino de Cristo, não estão aí à toa, porque quem se opõe à mensagem do Evangelho é Satanás. E, portanto, a nossa atenção tem que ser redobrada com esse tipo de pessoa e com esse tipo de ensino. Vejam bem, ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o que ele escreve para aquelas comunidades ali da Ásia. Ele diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Na época em que o apóstolo João viveu, vamos colocar aqui todo o primeiro século, quando foi chegando próximo do final do primeiro século e de uma forma mais acentuada no segundo século, houve o surgimento de uma falsa doutrina que hoje nós denominamos como gnosticismo, porque tinha por base uma suposta revelação secreta que era dada a apenas uns poucos escolhidos e que, portanto, esse gnosticismo, esse conhecimento, né, gnose no grego é conhecimento, essa mensagem secreta, esse conhecimento secreto é que seria a mensagem libertadora do homem. E isso não condiz com as Escrituras. O movimento gnóstico ele era bastante amplo, bastante grande, tinha vários aspectos, várias vertentes, que não seria o caso de nós tratarmos aqui especificamente, dado aí a limitação do tempo. Mas o que eu quero dizer é que João, neste caso, ele está tratando mais especificamente do falso ensino gnóstico. E ele fala: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Por que ele enfatiza esse aspecto, inclusive, da encarnação, como inclusive nós vemos no texto da segunda carta de João? Porque, entre outras coisas, os gnósticos ensinavam que tudo aquilo que é matéria é pecaminoso, é corrompido, e que só aquilo que é imaterial, que é espiritual, é puro. E, portanto, Jesus Cristo não poderia ter um corpo físico. Este era o falso ensinamento dos gnósticos. E é por isso que o apóstolo João aqui está focando nesse ponto. Agora veja o que ele desenvolve aqui na segunda carta, quando ele trata disso e quais são os aspectos fundamentais que a gente tem que entender. Versículo 9. Esses falsos mestres não tinham Deus. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. E o ensino desses falsos mestres, essa corrupção da mensagem do Evangelho, era chamado de obras malignas.
Olha só o que ele diz aqui. Vamos pegar um pouquinho ainda no versículo 10, para dar continuidade. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, ou seja, o ensino do Evangelho, a verdade revelada de Jesus Cristo, não o recebam em casa. Vejam que o apóstolo ele é bastante restrito. Olha, está aparecendo aí um falso mestre querendo divulgar falsas doutrinas, não recebam em casa, e eu não quero nem que vocês o cumprimentem, nem que o saúdem. A saudação, especialmente naquela época, era uma expressão de respeito, de apreço pela pessoa que você saudava. Eu falava assim, olha, eu não quero que vocês tenham o mínimo contato com esse tipo de gente. E ele ainda diz assim, pois, no versículo 11, pois quem o saúda, ou seja, quem saúda essas pessoas que trazem falsos ensinos, torna-se participante das suas obras malignas. Ou seja, toda a ação que essas pessoas querem promover, essas pessoas que rejeitam a obra salvadora de Jesus Cristo, rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo, toda a ação que essas pessoas querem promover é uma ação maligna. E aqueles que os recebem em casa, que os saúdam, que mantêm qualquer tipo de contato com esse tipo de pessoa, essa pessoa está correndo o risco de se tornar participante de obras malignas. É importante ressaltar aqui que o apóstolo João ele está enfocando a questão dos mestres, aquelas pessoas que ensinavam falsas doutrinas acerca de Cristo. Ele não está falando de todas as pessoas, porque infelizmente tem muitas pessoas que vão atrás desses falsos mestres enganadas. Tem muitas pessoas que, por não conhecerem a verdade de Cristo, são levadas por esses falsos mestres. A eles, nós precisamos estender a mão da misericórdia do Senhor e tentar mostrar para eles o Evangelho de Cristo, através do ensino correto da Palavra de Deus e através das nossas vidas. Mas esses falsos mestres, essas pessoas que desviam as pessoas da verdade salvadora de Cristo, a essas pessoas nós não podemos abrir espaço para comunhão, porque o resultado disso seria a destruição do trabalho de evangelização em prejuízo daqueles que se desviassem da fé. Olha só o que ele fala aqui no versículo 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, ou seja, tudo aquilo que foi semeado pelos apóstolos de Cristo, toda a mensagem do Evangelho que foi pregada. Antes sejam recompensados, ou seja, vocês sejam recompensados plenamente. Como uma pessoa pode esperar receber de Deus a aprovação e receber na vida eterna a bem-aventurança ao lado de Deus se ela rejeita o ensino de Cristo, rejeita o Evangelho de Cristo, não se apega à mensagem que Cristo nos deixou? Como uma pessoa pode esperar um dia desfrutar da felicidade ao lado de Deus por toda a eternidade? Não desfrutará, porque ela não permanece na mensagem de Deus. Ela não permanece fiel à verdade, que é aquele aspecto que nós enfatizamos no sermão anterior e que o apóstolo João enfatiza longamente em toda a primeira parte dessa carta. E, portanto, nós temos que estar muito atentos a isso, porque no mundo onde proliferam tantas heresias, tantos falsos ensinos, tantos falsos ensinamentos sobre a palavra de Deus e sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo, a nossa atenção tem que ser redobrada. Não era diferente na época do apóstolo João. Havia muitos falsos ensinos, havia muitos falsos mestres, pessoas que efetivamente faziam questão
de ir atrás dos discípulos do Senhor Jesus para tentar ludibriá-los, enganá-los e ensinar falsas doutrinas. Não era diferente naquela época do que é hoje, mas um dos grandes males que nós temos nos tempos em que nós vivemos é que hoje essas coisas se proliferam com uma velocidade muito maior, graças à tecnologia, desde que foi inventada a imprensa em meados do século XV e como isso se espalha de uma maneira cada vez mais veloz hoje, que nós temos, vamos dizer assim, a imprensa em forma eletrônica e a comunicação, a disseminação dessas coisas com uma velocidade assustadora pelo mundo inteiro. Uma pessoa pode hoje estar gravando um vídeo e minutos depois outra pessoa em outro país, se tiver uma tradução simultânea ou se souber falar a língua em que foi gravado o vídeo, vai receber a mensagem, não havendo mais distâncias. Hoje nós lidamos com esse tipo de dificuldade e com a proliferação dos falsos ensinos, a nossa responsabilidade em vivermos o Evangelho fielmente a palavra de Deus, em ensinarmos o Evangelho fielmente a mensagem que foi deixada pelo Senhor Jesus, e especialmente a liderança daquelas igrejas que se colocam como igrejas de Cristo, igrejas cristãs, igrejas que pregam a palavra de Deus. Eu pergunto, qual é o nível de responsabilidade que pesa sobre aqueles que lideram essas comunidades no ensino da palavra de Deus? Você consegue pensar? Porque não estamos tratando de qualquer coisa. Então pense comigo no tamanho dessa responsabilidade, no tamanho da importância dessa questão. Porque estamos tratando, em primeiro lugar, do reino de Deus. Estamos tratando, em primeiro lugar, do Criador do universo, de quem depende toda a existência. Estamos tratando da sua vontade. Estamos tratando da sua mensagem de amor e misericórdia, da sua revelação ao homem através de Jesus Cristo. Eu pergunto, a liderança das comunidades que se intitulam de comunidades de Cristo, comunidades cristãs, qual o peso da responsabilidade delas ao tratar desses assuntos? E qual o peso da responsabilidade delas ao divulgar uma mensagem, um ensino para almas eternas, aquelas almas para as quais o Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz, atendendo aos requisitos da justiça divina, para que essas pessoas sejam salvas. Qual o valor dessas almas? Como lidar de forma superficial com o valor da eternidade dessas pessoas, ensinando falsas doutrinas, ou, se não ensinando falsas doutrinas, sendo omissos no correto ensino da palavra de Deus, sem ficar inventando coisas ou teorias, ou querendo distorcer, ou amenizar, ou atenuar a mensagem do Evangelho. Lembrem-se vocês que têm responsabilidade pelo ensino da palavra de Deus. O Evangelho não é uma mera religião. O Evangelho é a verdade de Deus revelada em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. É o propósito de Deus. Você que foi colocado como ensinador, você que foi colocado como pastor, pense bem na sua responsabilidade. E se você não está caminhando em verdade, de acordo com os ensinos das Escrituras, e não está levando a sério a sua obrigação de ensinar corretamente a palavra de Deus, arrependa-se enquanto é tempo, volte para Deus, desfrute
da sua graça e passe a ensinar corretamente e a viver corretamente a palavra de Deus em meio daqueles onde Deus te colocou. E que Deus tenha misericórdia de nós. E se você está agindo de uma forma correta, se você está se empenhando em ser fiel às Escrituras, se você dia após dia se volta para Deus pedindo orientação do Espírito Santo, clamando a Deus por sabedoria, se dedicando a estudar as Escrituras para levar o melhor para aqueles que Deus entregou sob a sua responsabilidade, não desanime, continue fiel à palavra do Senhor, para que o Senhor possa alcançar e fortalecer a fé das pessoas que ouvirem a sua mensagem através de você. Que Deus olhe para nós com misericórdia e que nos sustente sempre firmes na fé no Evangelho de Cristo. Amém.